Como é que tá a situação do Zubeldia após a derrota de São Paulo contra o Vasco? Vou trazer detalhes sobre o que a gente conseguiu de apuração dessa noite barra madrugada, falar também sobre as férias dos jogadores após a partida contra o Cruz Maltino, trazer detalhes sobre a permanência de Marcos Antônio e falar sobre uma graninha também que o São Paulo pode arrecadar aí graças a uma venda de um meio de Cotia. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou Alex Oliveira, jornalista. Agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. O São Paulo foi derrotado pelo Vasco da Gama nesta quinta-feira. O jogo foi 3-1 no estádio do Morumbi e cresce a pressão por uma demissão do técnico Zubeldia. Ele deu coletiva normalmente, né, após a derrota, uma coletiva até mais curta do que a normal, e aí cresceu-se as especulações sobre a possibilidade de demissão do Zubeldia. Pelo que eu pude apurar com as pessoas dentro do São Paulo, que neste momento não haverá uma demissão, mas assumiram que realmente a pressão está bem grande e que a tendência é de as partes se reunirem para trocar uma ideia, para conversar, e aí não está completamente descartada a possibilidade de uma demissão. O São Paulo ainda respalda o seu técnico, mas entende que é o momento de cobranças, é o momento de conversar sobre esse momento da temporada. O São Paulo está com 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e com uma campanha muito complicada no Brasileirão. Segue o alerta, aliás, liga o sinal de alerta do São Paulo no Campeonato Brasileiro e a pressão em cima do Zubeldia está muito grande. Então, o departamento de futebol, presidente Júlio Casares, comissão técnica devem se reunir, devem trocar essa ideia. Não está descartada uma demissão, mas eu acredito, tá? Aí é feeling, já não é mais informação. Eu acho que no fim das contas o São Paulo deve manter o seu técnico. E por quê? O São Paulo não tem dinheiro para multa contratual. É importante lembrar que o São Paulo deixou de pagar 200 mil euros em relação ao empréstimo do Juan Tressoldi porque não tinha grana, atrasou essa grana. E a multa ao do Zubeldia é de 3 salários, o que daria algo em torno de 3 milhões de reais, contando a comissão técnica inteira do Zubeldia. Então, esse fator financeiro é relevante. E aí agora a diretoria vai tentar entender todos os cenários, vai debater as ideias, vai avaliar o trabalho, vai avaliar todas as possibilidades para aí sim tomar uma decisão. A diretoria de São Paulo não é de tomar decisões sem pensar muito. Vocês vão lembrar, quando demite o Diniz, já tem o nome do Crespo. Quando já demite o Crespo, já tem o nome do Rogério Ceni. Quando demite o Rogério Ceni, já tem o nome do Dorival Júnior. Então, é muito difícil acreditar que ainda nessa sexta-feira o São Paulo troque o comando técnico. Essa diretoria gosta de tomar decisões ali muito certeiras. E hoje não há um nome unanimidade no mercado. Então, vamos avaliar a cena dos próximos capítulos. Eu acho, acredito, feeling que o Zubeldia deve permanecer, mas aí a gente já trouxe a reunião, já trouxe os bastidores de que sim, a pressão está bem grande nos lados do Morumbi. Até apoiadores do Júlio Casares não querem mais a permanência do técnico Zubeldia. Para a gente continuar só antes, seja membro deste canal para você ter conteúdos exclusivos. Tem vídeos exclusivos para os membros, tem também o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente leva informações exclusivas, tem vídeos exclusivos, lives, tem muito conteúdo. Conto também muito com a sua colaboração aqui para você se tornar membro deste canal. Para a gente continuar, após a derrota do São Paulo contra o Vasco, os jogadores do São Paulo terão férias após o resultado negativo por conta da pausa da Copa do Mundo de Clubes. O São Paulo deu 14 dias de férias para os seus jogadores, logo após a partida contra o Cruz Maltino. Todos os jogadores já foram liberados para curtirem suas famílias, vão viajar, vão fazer o que for. Os atletas têm reapresentação marcada para o dia 26 deste mês, e aí vai fazer todas as atividades aí intertemporada para tentar voltar mais forte no segundo semestre, não só visando as Copas, mas visando também essa recuperação
no Campeonato Brasileiro. São Paulo já tinha tido 3 dias de folga após a partida contra o Bahia, os jogadores se reapresentaram, fizeram toda a preparação, a primeira parte da preparação até o domingo foi folga, e aí segunda, terça e quarta São Paulo se preparou para pegar o Vasco, e aí acabou sendo derrotado nesta quinta-feira, e aí agora os jogadores terão esse tempo de descanso aí, principalmente também os jogadores da Copinha, né, que não tiveram esse descanso por conta que já subiram para os profissionais direto, e agora eles vão ter essa oportunidade de descansar, tanto o lado físico quanto o lado mental, para quem sabe voltarem aí no segundo semestre e conseguirem melhorar a situação de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Foram 12 rodadas disputadas, ainda tem 26 rodadas pela frente, então ainda assim, mesmo acreditando eu que o São Paulo hoje tem que se preocupar sim com a zona de rebaixamento, pode ser um período ali interessante para o São Paulo voltar ainda mais forte e reagir no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente mais espera. O Brasileirão agora virou prioridade para o São Paulo. São Paulo não pode, de hipótese alguma, ser rebaixado para a segunda divisão. Ser eliminado nas oitavas de final da Libertadores vai doer? Vai. Ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil vai doer? Bastante. Mas vai doer ainda mais um rebaixamento. Então acredito eu, que no segundo semestre as prioridades devem ser invertidas e o São Paulo priorizar completamente o Campeonato Brasileiro, porque é questão de urgência. Para a gente continuar trazendo mais informações do São Paulo Futebol Clube, informação que foi dada lá primeiro pelo Paulo Giacomelli, que a gente confirma. Marcos Antônio tem a sua permanência praticamente selada no São Paulo. São Paulo acertou com a Lazio a permanência do jogador em definitivo, ele renova o seu contrato por mais tempo por empréstimo, e aí o São Paulo será obrigado a comprá-lo ao fim deste vínculo. Essa obrigação de compra também será com algumas metas estipuladas, mas metas bem acessíveis, assim. Até uma pessoa que brincou comigo me confirmou de que se ele vier para o treino ele está comprado. Tamanha obviamente que foi num tom de brincadeira, mas tamanha é a facilidade dessa nova opção, a obrigação de compra do Marcos Antônio. E aí, o contrato do Marcos Antônio estará avaliado em 4 milhões de euros. E aí, por que eu trago 4 milhões de euros e não valor em real? Porque esses 4 milhões de euros estarão estipulados na compra do São Paulo em 2026. E aí vai depender muito da cotação. O euro pode diminuir, o real pode valorizar, ou vice-versa, e aí o valor final pode acabar ficando maior. Mas em contrato estará 4 milhões de euros. Então, ao término desse novo empréstimo, o São Paulo terá será obrigado a comprar o Marcos Antônio em definitivo. E aí, logo em seguida, ele terá 3 anos de contrato com o São Paulo. Então, ele é reemprestado pela Lazio, cumpre esse reempréstimo. E aí, logo depois, ele será comprado por 3 anos, e aí esses 4 milhões de euros serão divididos em 3 vezes igualitárias, onde o São Paulo poderá fazer também a quitação do Marcos Antônio, e aí garante a permanência do volante, que também deve retornar após a Copa do Mundo de Clubes. Ele está em reta final de recuperação da sua lesão, ele não pôde estar disponível contra o Vasco, ainda precisava de alguns dias para estar adequado fisicamente, mas aí agora vai ter mais oportunidades com o São Paulo, vai ficar no São Paulo em definitivo. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo tem o link da Ola Esportes, estamos na nossa terceira semana e conto muito com a sua colaboração para você pelo menos clicar no link. Você só clicando já me ajuda, mas se você quiser criar a sua conta também grátis, vai me ajudar bastante. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do aplicativo, porque principalmente tem todos os jogos ao vivo. Todos os jogos em todas as partes do mundo, você não precisa ficar mais assinando 1 milhão de streams, você pode ir lá na Ola Esportes, você vai poder acompanhar na íntegra todos os jogos ao vivaço, tenho certeza que você vai curtir bastante, tá? Para a gente fechar o vídeo de hoje, São Paulo pode ganhar uma bolada na venda de Lucas Perry ao Milan. O goleiro revelado nas categorias de base do São Paulo, que foi emprestado para o Náutico, depois teve destaque com a camisa do Botafogo. Hoje ele está no Lyon, ainda tem jogado por lá, chegou até a seleção brasileira e agora está sendo alvo do Milan. O Milan que está vendendo amanhã ao Chelsea, a negociação também lá está bem avançada, e aí o Milan estaria disposto a fazer um novo investimento em um jogador nas categorias de base que foi revelado nas categorias de base do São Paulo. E aí o São Paulo tem um percentual referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, caso essa negociação seja concretizada, o São Paulo pode faturar aí uma boa bolada em relação ao Lucas Perry, ele que vem sendo titular do Lyon,
tem feito aí esse sonho do futebol europeu. No futebol profissional do São Paulo acabou não tendo muitas oportunidades, ficou por muito tempo sendo reserva, chegou a ser emprestado, mas com a camisa do São Paulo profissionalmente teve pouco espaço, chegou até alguns minutos como o Hernan Crespo, mostrou uma certa insegurança e aí depois retornou, mas não teve sequência no time profissional do São Paulo e aí depois acabou tendo destaque no Náutico, foi destaque também no Botafogo e hoje está brilhando com as cores do Lyon e pode, na próxima temporada europeia, acabar vestindo as cores do Milan. Então, o São Paulo está de olho nessa situação, porque é mais um jogador onde o São Paulo pode faturar uma graninha. Tem outras equipes também do futebol europeu que estão de olho no Lucas Perry, não é somente o Milan. E aí o Lyon está numa situação financeira grave lá na França. O John Textor está tendo que vender vários atletas, inclusive do próprio Botafogo, para conseguir equacionar suas questões financeiras lá com o Lyon. Então é bem provável que, caso pinte uma proposta, realmente o Lyon tenha que se desfazer do atleta justamente para melhorar a sua situação financeira. Então o São Paulo está de olho, pode faturar uma bolada bem interessante em relação à venda do goleiro. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Meio-dia terá vídeos exclusivos para os membros e a partir das 5 horas eu volto com mais informações sobre o Tricolor Paulista. Quem sabe a gente pode trazer mais informações sobre o Zubeldia e até uma definição se ele fica ou não no São Paulo. Um abraço para todo mundo, uma ótima sexta-feira na medida do possível. Eu sei que é difícil depois de uma derrota humilhante como foi contra o Vasco, mas a gente torce que dias melhores virão. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, até a próxima. Hoje eu estarei lá na live dos 3 zagueiros, a partir das 6h30, conto com a sua audiência. Tchau.